As luzes fluorescentes da loja de conveniência zumbiam acima da minha cabeça como insetos presos, lançando tudo num brilho amarelado doentio que fazia o meu reflexo na porta de vidro parecer fantasmagórico. Pressionei a palma da mão contra a superfície fria, estabilizando-me enquanto outra onda de tontura me invadia. 3 turnos duplos esta semana, e o meu corpo estava a começar a revoltar-se. Está bem, Emma? A voz da Sra. Chen cortou o zumbido, a sua preocupação genuína, apesar da hora tardia. Estou bem, menti, forçando um sorriso que parecia vidro a rachar. Só preciso de um pouco de ar. O vento de novembro bateu no meu rosto no momento em que saí, trazendo consigo o cheiro de asfalto encharcado pela chuva e algo mais. Colônia cara, couro e perigo. Aprendi a reconhecer esse cheiro no mês passado. Aprendi a associá-lo ao peso do ouro no meu dedo e à gaiola que agora chamava de vida. O meu polegar foi automaticamente para o anel, girando-o nervosamente. 3 quilates de dinheiro sujo que brilhavam mesmo sob a luz fraca do poste. Uma algema disfarçada de promessa. Um SUV preto estava parado à beira da calçada. As janelas eram tão escuras que pareciam engolir a luz. O meu estômago se contraiu. Ele tinha mandado alguém para me vigiar novamente. Sempre observando, sempre esperando, como um predador estudando a presa que já havia capturado, mas se recusava a devorar. Passei pelo veículo, os meus tênis gastos silenciosos no pavimento molhado, e segui em direção ao ponto de ônibus. Independência. Era isso que eu dizia a mim mesma. Essas caminhadas à meia-noite representavam a ilusão de que eu ainda tinha escolhas, que o contrato que eu assinei não tinha tirado cada fragmento de autonomia que eu possuía. O abrigo de ônibus cheirava a urina e desespero. Um perfume ao qual eu me acostumei nos meus 23 anos de sobrevivência, em vez de vida. Sentei-me no banco de metal frio, apertando mais o meu casaco gasto. Roupas de grife penduradas no armário da cobertura. Seda, cachemira, coisas que custavam mais do que as contas médicas da minha mãe. Mas eu não conseguia usá-las. Pareciam fantasias para um papel para o qual eu nunca tinha feito teste. O meu telemóvel vibrou, uma mensagem de um número desconhecido, embora eu soubesse exatamente quem era. Ele nunca guardava os seus contactos, nunca deixava rastros. Estás a trabalhar demais. Os meus dedos tremiam enquanto eu respondia. Esse era o acordo. Eu mantinha o meu emprego. 3 pontos apareceram, desapareceram, apareceram novamente. O jogo de poder de alguém que controlava quando e como nos comunicávamos. O acordo era o casamento. Agora és minha esposa. Age como tal. Esposa. A palavra tinha gosto de cobre na minha boca, como morder uma folha de alumínio. Estávamos casados há exatamente 4 semanas e ele nunca me tinha tocado. Nem uma vez. A cerimônia tinha sido fria, num escritório de um juiz, com 2 testemunhas que eu nunca tinha visto antes e votos que não significavam nada para nenhum de nós. Não posso ter filhos, disse-me ele naquela primeira noite com uma voz monótona, sem emoção, como se estivesse a dar a previsão do tempo. Os médicos foram muito claros. Portanto, quaisquer que sejam as suas fantasias de me prender com uma gravidez, esqueça-as. Eu ri-me, um som tão agudo que parecia cortar. Acha que é isso que eu quero? Um bebê com um homem que me comprou como se fosse um bem. Algo brilhou nos seus olhos escuros. Surpresa, talvez? Ou respeito, mas desapareceu tão rapidamente quanto apareceu, substituído por aquela máscara impenetrável que ele usava como uma armadura. A porta do SUV abriu-se. Marco saiu. Todos os seus 1,90 de músculos italianos enfiados num fato à medida que provavelmente custou mais do que o meu salário anual. A sua mão repousava casualmente na anca, onde eu sabia que ele guardava a arma. Senhora Salvatore, disse ele. O seu sotaque transformava o meu novo nome em algo estrangeiro. O chefe quer que você vá para casa. Tenho turno até às 18 horas. Não mais. O sorriso de Marco não chegou aos olhos. Ele chamou a Sra. Chen. Indenização generosa. Muito generosa. O calor inundou o meu peito. Fúria tão intensa que eu a senti. Ele não tinha o direito. Ele tem todo o direito. Você é a esposa dele. Marco abriu a porta traseira e esperou. Por favor, não torne isso difícil. Eu queria fugir. Deus, como eu queria correr para a escuridão e nunca mais olhar para trás.
mas o contrato estava guardado em algum cofre. Páginas e páginas de jargão jurídico que se resumiam a uma simples verdade: a vida da minha mãe pela minha liberdade. O cancro em estágio 4 não se importava com o meu orgulho, e o tratamento experimental na Suíça custava mais do que eu ganharia em 10 vidas. Levantei-me com as pernas trêmulas e caminhei em direção ao SUV como um prisioneiro a aproximar-se da forca. O interior cheirava a ele, bergamota e cedro, misturado com algo mais sombrio, mais primitivo. Nunca tinha andado no carro dele antes. Ele sempre mandava motoristas, mantinha a distância, mantinha a ficção de que era um acordo de negócios e não de propriedade. Mas hoje à noite, quando Marco entrou no trânsito, reparei em detalhes que não tinha notado antes. Um casaco estava pendurado no banco ao meu lado, ainda com o calor do seu corpo. Uma chávena de café vazia no suporte, sem vestígios de batom. Ele tomava café puro, sem açúcar, como tudo na sua vida. E ali no chão, uma única carta de baralho, o Rei de Espadas. Os meus dedos coçavam para pegá-la, mas não ousei. Tudo no mundo de Dante Salvatore tinha significado, e eu não era fluente o suficiente na sua língua para entender o que essa carta representava. A cobertura se erguia à frente, toda em vidro e aço, projetando-se para o céu como um dedo médio às leis da física e do bom gosto. Último andar, naturalmente. Dante Salvatore não fazia nada pela metade. Marco me acompanhou pelo saguão, onde o porteiro noturno acenou com a reverência reservada à realeza ou aos mafiosos. A viagem de elevador foi silenciosa, com uma tensão tão densa que dava para engasgar. Contei os andares, observei os números a subir e perguntei-me, não pela primeira vez, se teria sobrevivido intacta a este casamento. As portas abriram-se diretamente para a cobertura. Sem corredor, sem hipótese de fuga, direto para a boca do lobo. Ele estava junto às janelas do chão ao teto, com a silhueta recortada contra as luzes da cidade como um anjo negro a observar o seu reino. O casaco do fato tinha desaparecido, as mangas estavam enroladas, revelando antebraços musculosos e marcados com cicatrizes que eu tinha vislumbrado, mas nunca perguntado. Um copo com um líquido âmbar balançava nos seus dedos, refletindo a luz. Deixe-nos, disse ele sem se virar. Marco desapareceu com a eficiência de alguém que sabia que não devia demorar-se. O silêncio prolongava-se, tenso como um fio, pronto para se romper. Contei os batimentos do meu coração. 1, 2, 3, esperando que ele falasse para explicar por que havia arrancado a única parte de normalidade que eu conseguia manter. Você parecia pálida nas imagens de segurança, Dante finalmente disse, com a voz baixa, controlada, cambaleando. Estou bem. Você está exausto. Ele então se virou e toda a força de sua atenção me atingiu como um golpe físico. Olhos escuros que não perdiam nada. Um rosto bonito demais para pertencer a alguém tão perigoso. E uma boca que nunca sorriu na minha presença. Quando foi a última vez que comeu, a pergunta me surpreendeu. Eu não como. Esta manhã, talvez. Talvez. Ele repetiu a palavra como se ela o ofendesse. Marco. A porta se abriu imediatamente. Marco estava esperando. Claro. Peça ao chefe para preparar algo leve. Sopa, pão, nada pesado. O olhar de Dante nunca saiu do meu rosto. E chame o Dr. Russo. Diga-lhe para vir amanhã de manhã. Não é necessário, protestei, mas a minha voz soou fraca, até aos meus próprios ouvidos. Não foi um pedido, Emma. A maneira como ele disse o meu nome com posse, com certeza, fez a minha pele arrepiar-se. Agora és minha responsabilidade. Eu cuido do que é meu. O que é meu, não quem. O quê? Não preciso de um médico, insisti, cruzando os braços. Preciso que você pare de controlar todos os aspectos da minha vida. Algo perigoso passou por seu rosto, tão rápido que eu poderia ter imaginado. Ele atravessou o espaço entre nós em 3 passos, movendo-se com a graça predatória de um homem acostumado à violência. Tão perto, eu podia sentir o cheiro de uísque em seu hálito, ver a sombra da barba por fazer ao longo de seu queixo, contar as manchas douradas em seus olhos escuros. Tão perto, quase acreditei nos rumores de que ele tinha matado o seu primeiro homem aos 16 anos, que tinha construído o seu império com sangue e traição, que nunca tinha perdido uma luta ou uma negociação. A tua vida pertence-me, disse ele suavemente.
Cada palavra precisa como o corte de um cirurgião. Cada respiração, cada batimento cardíaco, cada minuto de cada dia, esse era o acordo. A tua mãe vive e tu tornas-te minha. Ou já te esqueceste? As lágrimas ardiam nos meus olhos, mas recusei-me a deixá-las cair. Não me esqueci. Como poderia, quando me lembras disso sempre que podes? O seu maxilar apertou-se e, por um momento, pensei que tinha ido longe demais. Mas, em vez de raiva, outra coisa passou pelo seu rosto. Algo que parecia quase arrependimento. Come, ordenou ele recuando. Depois dorme. Estás com péssimo aspecto. Romântico, murmurei, mas dirigi-me para a sala de jantar, onde Marco já estava a colocar tigelas com algo que cheirava divinamente, apesar do meu estômago revirar. Dante voltou para a janela, para o seu whisky, para o seu império de sombras e segredos. Sentei-me sozinha à enorme mesa de mármore, apesar da companhia, e forcei-me a comer colheradas de sopa que não conseguia saborear. O meu telemóvel vibrou novamente. Outra mensagem, dessa vez da enfermeira da minha mãe. O tratamento está a correr bem. O médico diz que ela está a responder melhor do que o esperado. És uma milagreira, Emma. Não sou uma milagreira. Apenas uma mulher que se vendeu para salvar a única pessoa que a amou incondicionalmente. Olhei para Dante, ainda de guarda sobre a cidade, como um sentinela sombrio. Será que ele dormia? Será que ele alguma vez baixava aquela armadura cuidadosamente construída e simplesmente sentia? Por que te casaste comigo? A pergunta escapou-me antes que eu pudesse impedi-la. Ele não se virou. Sabes por quê? O contrato era muito claro. Não, quero dizer, eu lutava para articular a confusão que me atormentava desde a cerimônia. Tu és Dante Salvatore. Podias ter qualquer pessoa. Modelos, atrizes, mulheres que realmente querem estar aqui. Por que eu? Por que uma universitária falida que trabalha em 2 turnos numa loja de conveniência? O silêncio que se seguiu parecia vivo, respirando com possibilidade e perigo. Quando ele finalmente falou, a sua voz carregava um peso que eu não compreendia. Porque és a única que olhou para mim com medo e desafio em igual medida. Porque não querias isto, não me querias, e essa honestidade é mais rara do que imaginas. Ele fez uma pausa, bebendo um longo gole. E por que me lembras que algumas coisas não podem ser compradas? Não importa quanto dinheiro eu tenha. A minha garganta apertou-se. Então por que me compraste? Porque sou um bastardo egoísta que pega o que quer, mesmo quando sabe que não deveria. Ele virou-se então, e a fome crua nos seus olhos fez-me sentir um arrepio na espinha. Termina a tua comida. Vais precisar de força. Para quê? O seu sorriso era todo anguloso, sem calor, para sobreviver a mim. A tigela de sopa escorregou dos meus dedos, batendo contra a mesa de mármore, enquanto a sala inclinava-se para o lado. O rosto de Dante apareceu na minha visão, a preocupação substituindo o cálculo, a sua boca formando o meu nome. Mas o som chegou atrasado, distorcido. Então a escuridão engoliu tudo. E o meu último pensamento consciente foi que cair parecia muito com voar. Acordei em lençóis de algodão egípcio que custaram mais do que o meu depósito de segurança e com o cheiro de sândalo impregnado no travesseiro ao meu lado. Um travesseiro que tinha a marca da cabeça de alguém, mas agora estava frio ao toque. Dante tinha dormido ao meu lado. A constatação fez a adrenalina correr pelas minhas veias. Sentei-me muito rapidamente e o quarto girou em círculos lentos antes de se estabilizar. A luz do sol entrava pelas janelas do chão ao teto, pintando tudo em tons de ouro que pareciam obscenos, dadas as circunstâncias. Eu ainda estava totalmente vestida, até os tênis. Uma pequena misericórdia, embora eu não conseguisse me livrar da vulnerabilidade de saber que ele me carregara até ali, me colocara na cama dele e ficara a observar-me dormir. O pensamento fez a minha pele ficar muito tensa. Um copo de água estava na mesinha de cabeceira, com condensação batendo na sua superfície, ao lado de 2 comprimidos brancos e um bilhete escrito com uma caligrafia agressiva. Tome isto. O médico chega às 9. Nem pense em fugir. Verifiquei o meu telemóvel. 8h47. Os comprimidos tinham um sabor amargo, acompanhados por água com um leve sabor a limão. O meu estômago ainda estava revirado,
Uma náusea que não tinha nada a ver com refeições perdidas e tudo a ver com a jaula que se fechava à minha volta a cada dia que passava. O quarto era obscenamente grande, decorado em tons de preto e cinza, com ocasionais toques de vermelho escuro que me lembravam sangue seco. Tudo gritava poder masculino. Das pinturas abstratas que provavelmente custaram centenas de milhares de dólares à estante repleta de primeiras edições e manuais táticos, sem fotografias, sem toques pessoais, nada que revelasse o homem que dormia ali. Exceto por uma coisa. Na cômoda, meio escondido atrás de uma coleção de relógios que poderia financiar um pequeno país, estava um rosário. As contas estavam gastas, o crucifixo manchado pelo tempo e pelo uso. Parecia impossivelmente fora de lugar neste templo de violência e riqueza, uma relíquia de uma vida diferente, ou talvez uma versão diferente de Dante Salvatori. Estiquei a mão antes de conseguir me conter, passando o polegar pelas contas. Elas estavam quentes, como se tivessem sido seguradas recentemente. Da minha mãe. Virei-me com o coração a bater forte. Dante estava encostado na moldura da porta, vestido com calças cinza escuro e uma camisa branca desabotoada no colarinho. O cabelo estava úmido do banho e, sem o casaco do fato, parecia mais jovem, quase humano. Quase. Desculpa, não foi de propósito. Coloquei o rosário cuidadosamente no chão, como se pudesse explodir. Ela morreu quando eu tinha 12 anos. Ele afastou-se da moldura e atravessou a sala até a cômoda, pegando no rosário com uma delicadeza que parecia estranha num homem feito para a brutalidade. Dizia-me para rezar todos os dias para que Deus me protegesse se eu mantivesse a fé. O seu riso era amargo, afiado o suficiente para tirar sangue. Ela estava errada sobre isso. Eu não sabia o que dizer. A simpatia parecia insultuosa. O silêncio parecia cruel. Então optei pela verdade. O meu pai foi-se embora quando eu tinha 6 anos. Disse que não conseguia lidar com a responsabilidade. Eu costumava rezar para que ele voltasse, para que percebesse que tinha cometido um erro. Encarei o olhar de Dante. Ele nunca voltou. Algo mudou no ar entre nós. Um reconhecimento de feridas partilhadas que nenhum de nós queria admitir. Como te sentes? Perguntou ele, guardando o rosário no bolso como se eu tivesse desmaiado na frente de um senhor do crime e acordado na cama dele. A sua boca tremeu. Não é bem um sorriso, mas está perto o suficiente para me surpreender. Tecnicamente, estás casada com o senhor do crime. Isso muda a perspectiva. Consideravelmente. Muda. Eu desafiei, porque do meu ponto de vista, parece exatamente a mesma coisa. O quase sorriso desapareceu. O doutor Russo chegará em breve. Ele é discreto, meticuloso e sabe que não deve discutir a sua paciência com ninguém, incluindo eu, a menos que seja uma questão de vida ou morte. E se eu me recusar a vê-lo, a expressão de Dante endureceu-se, tornando-se algo esculpido em mármore. Então pedirei ao Marco para te segurar enquanto ele te examina. A escolha é tua, Emma. Fácil ou difícil? A raiva ardeu no meu peito. És inacreditável. Estou preocupado. Ele aproximou-se e eu detestei a forma como o meu corpo reagiu. Os músculos tensionaram-se, a respiração parou. Todos os nervos ficaram subitamente conscientes da sua proximidade. Não tens comido direito. Trabalhas até a exaustão. Desmaiaste nos meus braços ontem à noite e pude sentir cada costela quando te levei para a cama. A mão dele se ergueu, pairando perto do meu rosto, mas sem chegar a tocar. Então, sim, vais ver o médico e, sim, vais fazer exatamente o que ele mandar. Porque sou tua propriedade, cuspi. Porque és minha esposa. A maneira como ele disse isso, com convicção, com posse, fez algo perigoso se enrolar na minha barriga. E eu protejo o que é meu. O interfone tocou, quebrando o momento. O doutor Russo está aqui, senhor. A voz de Marco crepitou pelo alto-falante. A mão de Dante caiu. Comporte-se, ele advertiu. Depois me deixou sozinha com meus pensamentos em espiral e o fantasma do seu calor ainda pairando no ar. O doutor Russo era exatamente como eu esperava, com cerca de 60 anos, impecavelmente vestido, com olhos gentis que tinham visto demais e feito poucas perguntas. Ele montou o seu equipamento no quarto com eficiência experiente, enquanto Marco ficava de guarda na porta como uma estátua particularmente bem armada. Senhora Salvatore, o Dr. Russo cumprimentou-me com um leve sotaque italiano. O seu marido mencionou que a senhora não se tem sentido bem.
O título ainda parecia estranho, como se eu estivesse a usar a pele de outra pessoa. Desmaiei. Não foi nada, apenas exaustão. M. Ele pegou num esfigmomanômetro. Vamos ter a certeza, está bem? O exame foi minucioso, mas profissional. Pressão arterial, temperatura, frequência cardíaca. Ele fez perguntas sobre o meu histórico médico, a minha dieta, os meus padrões de sono. Respondi mecanicamente, com a mente no outro lugar. Quando foi a sua última menstruação? O doutor Russo perguntou, tirando frascos para a análise ao sangue. Pestanejei. Eu... O quê? A sua última menstruação, senhora Salvatore? Quando começou? A minha mente ficou em branco. Quando foi? Eu estava tão consumida pelo casamento, pelo contrato, pela adaptação a esta nova vida, que não tinha prestado atenção a algo tão rotineiro. Não sei, admiti. Talvez há 6 semanas, 7. A expressão do Dr. Russo permaneceu neutra, mas algo na sua postura mudou. Entendo. E você é sexualmente ativa. O calor inundou o meu rosto. Não, não somos. Não somos. Meu Deus, por que isso era tão humilhante? O casamento não foi consumado. Eu entendo. Ele preparou a agulha para a coleta de sangue com mãos firmes. Ainda assim, dados os seus sintomas, fadiga, náuseas, desmaios, ausência de menstruação, gostaria de fazer um painel completo. Procedimento padrão. A agulha deslizou na minha veia com apenas uma picada. Observei o meu sangue encher frasco após frasco, vermelho escuro e de alguma forma acusador. Não estou grávida, disse com firmeza. Isso é impossível. Nada é impossível, Sr. Salvatore. Mas saberemos com certeza em breve. O doutor Russo etiquetou os frascos com cuidado meticuloso. Enquanto isso, quero que descanse, faça refeições regulares e tome isto. Ele entregou-me um frasco de vitaminas pré-natais. Olhei para o rótulo. Não estás a ouvir. Não posso estar grávida. Nunca consideramos isso. Cuidados preventivos. O seu sorriso era gentil, mas firme. Os seus níveis de ferro provavelmente estão baixos, e isto vai ajudar de qualquer maneira. Terei os resultados amanhã de manhã. Até lá, cuide-se. Ele arrumou o seu equipamento e deixou-me sentada na cama, segurando um frasco de vitaminas para um bebê que não poderia existir. Dante encontrou-me no terraço 1 hora depois, olhando para a cidade que se espalhava abaixo como um organismo vivo. O vento trazia o cheiro de chuva e fumo de escapamento. Um perfume de normalidade que parecia uma zombaria. O que disse o médico? Perguntou ele, encostando-se à grade ao meu lado, mas mantendo uma distância cuidadosa, pois eu preciso de descanso e refeições regulares. Mantive os olhos no horizonte. Nada de grave. Emma. Aquela única palavra continha uma ordem que eu não podia ignorar. Virei-me para ele, esse belo monstro ao qual me liguei. Ele acha que eu posso estar grávida. As palavras soavam absurdas, o que é obviamente impossível, já que nunca nos tocamos, mas ele está a fazer exames mesmo assim, só para ter certeza. Eu esperava que ele rejeitasse a ideia, talvez com irritação pela incompetência do médico. Em vez disso, Dante ficou completamente imóvel, o tipo de quietude que os predadores adotam antes de atacar. Grávida, ele repetiu com a voz cuidadosamente neutra. É ridículo. Eu sei. Tu mesmo me disseste que és estéril. E mesmo que não fosses, nós não fizemos nada. Fiz um gesto vago entre nós. Então, claramente é outra coisa. Talvez estresse, ou estiveste com outra pessoa. A pergunta atingiu-me como uma bofetada. Desculpa, antes do casamento, depois, a qualquer momento. Os seus olhos escuros fixaram-me no lugar. Estiveste com outro homem, a fúria explodiu. Branca, quente e consumidora. Como te atreves? Compraste-me, forçaste-me a casar e agora estás a acusar-me de quê, exatamente? De trair um marido que nem sequer olha para mim. Eu olho para ti. A voz dele baixou para algo perigoso, íntimo. Olho para ti constantemente, Emma. Cada momento que estás à minha vista, não consigo desviar o olhar. A confissão deixou-me em silêncio, atordoada. Mas preciso de saber, continuou ele, aproximando-se. Se há uma possibilidade, qualquer possibilidade de estares grávida de outro homem, preciso saber agora. Não há mais ninguém. A admissão pareceu uma rendição. Não há ninguém há mais de 1 ano. A minha vida era trabalhar, cuidar da minha mãe e tentar manter a cabeça acima da água. O romance não era exatamente uma prioridade.
Algo feroz e possessivo brilhou nos seus olhos. Ótimo, ótimo. Eu ri, o som quase histérico. É tudo o que tens a dizer? Acabei de te dizer que estou completamente sozinha no mundo, exceto por uma mãe moribunda e um marido que me trata como uma aquisição. E a tua resposta é boa. Não estás sozinha. Ele estendeu a mão, os dedos a roçarem a minha bochecha com uma ternura inesperada. Tens-me a mim. Não te quero, sussurrei, mesmo que o meu corpo me traísse, inclinando-se para o seu toque. Mentirosa. O seu polegar traçou o meu lábio inferior e a minha respiração parou. O teu corpo sabe o que a tua mente se recusa a aceitar. Também sentes isso. Esta coisa entre nós. Esta atração. Eu sentia isso, Deus me ajude. Sentia isso sempre que ele entrava numa sala. Sempre que o seu olhar encontrava o meu do outro lado da cobertura. Sempre que sentia o seu cheiro nos lençóis que nunca tínhamos partilhado até a noite anterior. Mas sentir e desejar eram coisas diferentes, e eu recusava-me a confundir as duas. O médico disse que teria os resultados amanhã. Consegui controlar-me, afastando-me antes de fazer algo estúpido como beijá-lo. Até lá, podemos fingir que este é um casamento normal, em que o marido não interroga a mulher sobre o seu estado reprodutivo. A mão de Dante baixou. Não há nada de normal em nós. Emma, quanto mais cedo aceitar isso, mais fácil será. Ele deixou-me no terraço e eu perguntei-me se mais fácil seria apenas outra palavra para partido. Naquela noite, deitei-me no quarto de hóspedes que tinha reivindicado como meu, olhando para o teto e tentando não pensar no homem que dormia a uma porta de distância. A cobertura estava silenciosa, exceto pelo rangido ocasional da arquitetura cara assentando, mas a minha mente gritava com possibilidades que eu não queria considerar. Grávida, impossível, estéril, exames de sangue, amanhã. As palavras giravam em círculos até eu querer gritar. O meu telemóvel vibrou. Também não consigo dormir. Olhei para a mensagem de Dante, depois para a parede que nos separava. Como ele sabia? Pare de pensar tão alto, veio outra mensagem. Estás a manter-me acordado. Apesar de tudo, sorri. Talvez devesses tentar contar carneiros. Eu tentei. Todos se parecem contigo. O meu coração fez algo complicado no meu peito. Esta versão do Dante, brincalhona, quase vulnerável, parecia mais perigosa do que o frio senhor do crime que me comprou. Vai dormir, Emma. Amanhã nada muda. Mas ele estava errado. O dia seguinte mudou tudo. O Dr. Russo chegou exatamente às 9 horas, com uma expressão profissionalmente neutra que me deixou com um nó no estômago de medo. Sentei-me na sala de estar, com os dedos entrelaçados, enquanto Dante ficava junto à janela, na sua posição habitual, com a sua vigilância habitual, exceto que hoje os seus ombros transmitiam uma atenção que eu nunca tinha notado antes. Senhor e senhora Salvatore, começou o Dr. Russo, colocando a sua pasta na mesa de café. Tenho os resultados. O silêncio se prolongou por um tempo impossivelmente longo. Contei os batimentos cardíacos com a mente a mil. Dante provavelmente estava calmo, como sempre, e esperava a confirmação do que eu já sabia. Estresse, anemia, exaustão, algo que poderia ser resolvido com descanso, vitaminas e um tempo longe desta prisão dourada. Senhora Salvatore, está grávida. Aproximadamente 6 a 7 semanas, com base nos níveis hormonais. O mundo inclinou-se para o lado. Isso é impossível, ouvi-me dizer, embora a minha voz soasse distante, oca. Nunca ele é estéril, o médico disse. Impossibilidades médicas acontecem com mais frequência do que se imagina. O tom do Dr. Russo permaneceu irritantemente calmo. A esterilidade nem sempre é absoluta. Às vezes, é simplesmente infertilidade grave, e nas circunstâncias certas, ele deixou a frase no ar, delicadamente. Virei-me para Dante, esperando negação, raiva, acusações. Em vez disso, ele ficou paralisado, com o rosto sem cor, olhando para o médico como se ele tivesse falado numa língua que Dante não compreendia. Tenha certeza? A voz de Dante saiu áspera, mal controlada. Os exames de sangue são definitivos. Parabéns, o Dr. Russo pegou na papelada. Preciso de marcar uma ecografia para confirmar a viabilidade e a data, mas com base nestes números, tudo parece saudável. Senhora Salvatore, precisa de começar os cuidados pré-natais imediatamente. Pare. Levantei-me abruptamente com as pernas a tremer. Pare. Isto não faz sentido.
Nunca nos tocamos. Nunca. Então, ou esses testes estão errados, ou a memória me atingiu como um comboio de carga na noite de núpcias. Eu estava tão exausta, tão emocionalmente esgotada pela cerimônia, pelo contrato e pela realidade do que tinha feito. Dante me deu uma bebida. Whisky, ele disse para acalmar os meus nervos. Acordei na manhã seguinte na cama dele, sem lembrar como cheguei lá. As minhas roupas estavam amarrotadas. O meu corpo doía de uma forma que eu atribuía ao estresse. Tu drogaste-me. A acusação caiu entre nós como uma lâmina de guilhotina. Naquela primeira noite, tu deste-me alguma coisa e depois tu... Não, Dante atravessou a distância em 2 passos, agarrando os meus ombros. Emma, não, eu nunca faria isso. Dei-te um sedativo porque estavas histérica. Mas não toquei em ti. Juro pela sepultura da minha mãe que não toquei em ti. Então explica como estou grávida. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, quentes e furiosas. Explica como o teu corpo estéril de alguma forma me engravidou, quando nunca fizemos sexo. O Dr. Russo limpou a garganta, desconfortável. Talvez eu devesse dar a vocês dois um pouco de privacidade. Não. O aperto de Dante apertou um pouco mais. Fique. Quero que explique à minha esposa exatamente como funciona a concepção, já que ela parece pensar que sou um mentiroso. Senhor Salvatore, explique. A ordem soou como um chicote. O Dr. Russo suspirou, puxando um diagrama médico que eu absolutamente não queria ver. Senhora Salvatore, a concepção nem sempre requer relação sexual completa. Se houve algum contato íntimo, mesmo que parcial, mesmo que breve. Não houve insistir, mas a dúvida insinuou-se como veneno. Teria havido? A noite de núpcias foi um borrão de champanhe e pânico, e a mão de Dante a segurar-me quando tropecei, e depois nada, apenas um espaço em branco onde deveriam estar as memórias. Emma, a voz de Dante suavizou-se e de alguma forma isso foi pior do que a sua raiva. Olhe para mim. Eu olhei, procurando engano naqueles olhos escuros e encontrando apenas uma honestidade crua que me aterrorizou mais do que qualquer mentira. Eu não dormi com você, disse ele lentamente, cada palavra deliberada. Mas eu dormi, fiquei com você. Você estava chateada, chorando, e eu a abracei. Você me beijou ou tentou. Você estava quase inconsciente, então eu parei, mas houve contato, não relação sexual. Mas ele engoliu em seco. Aparentemente foi o suficiente. A memória veio à tona como algo que se afogava. A boca de Dante na minha, as minhas mãos a mexer no cinto dele, a voz dele áspera de desejo e contenção quando se afastou. Não assim. Não quando não te vais lembrar. Oh, Deus, o bebê é teu, sussurrei, a realidade a esmagar-me sob o seu peso. O bebê é nosso. As mãos dele deslizaram dos meus ombros para acariciar o meu rosto. E isso muda tudo. O Dr. Russo reuniu as suas coisas com falta de prática. Vou marcar a ecografia para a próxima semana. Entretanto, descansa. Toma as tuas vitaminas e evita o estresse tanto quanto possível. Ele parou à porta. São boas notícias, Sr. Salvatore. Sei que o diagnóstico anterior foi difícil. Depois de ele sair, o silêncio tomou conta da penthouse. Dante estava lá a poucos centímetros de distância, as mãos ainda a emoldurar o meu rosto, olhando para mim como se eu tivesse acabado de lhe entregar o mundo numa bandeja de prata. E talvez eu tivesse uma criança, a única coisa que lhe tinham dito que ele nunca poderia ter, a crescer dentro de mim. Preciso de ar. Consegui, afastando-me do seu toque. Emma, por favor, dá-me um minuto. Fugi para o terraço, engolindo o vento de novembro, que tinha o sabor da liberdade que eu nunca teria. Grávida do bebê de Dante Salvatore. A impossibilidade, a ironia, a piada cósmica de tudo isso me fazia querer rir e gritar na mesma medida. Uma vida crescia dentro de mim. Uma vida minúscula e impossível, que não deveria existir, mas existia. E eu não tinha ideia do que isso significava para a jaula em que eu tinha entrado voluntariamente. Dante me encontrou 20 minutos depois, carregando um cobertor e 2 xícaras de chá que eu não tinha pedido, mas precisava desesperadamente. Vais ficar constipada, disse ele, colocando a cachemira sobre os meus ombros. Aceitei o chá sem dizer nada, deixando o calor penetrar nos meus dedos gelados. Sei que estás com medo, continuou Dante, encostando-se à grade ao meu lado. Sei que isto não fazia parte dos planos de nenhum de nós. Mas, Emma, eu falei a sério. Isto muda tudo. Como?
Virei-me para ele. Como é que isso muda alguma coisa? Ainda estou presa num casamento que não queria. Tu ainda és meu dono. A única diferença é que agora estou grávida do teu filho, o que me torna ainda mais prisioneira. A dor refletiu-se em seu rosto, crua e inesperada. É isso mesmo que pensas? Que te vejo como prisioneira? O que mais eu deveria pensar? Tu compraste-me, Dante, a vida da minha mãe pela minha. Isso não é casamento, é propriedade com documentos legais. Ele pousou o chá com cuidado deliberado. E quando olhou para mim novamente, algo feroz ardia nos seus olhos. Queres saber por que é que realmente casei contigo? Porque tu, de todas as mulheres que teriam aproveitado a oportunidade de ser a Sr. Salvatore, tu disseste que eu era honesto, que eu não te queria. Isso é parte do motivo. Ele aproximou-se, encurralando-me contra a grade, mas sem me tocar. Mas a verdade é que eu tenho observado-te há meses, Emma, desde antes da tua mãe adoecer, desde antes de eu te abordar com o contrato. Eu deslizei pela minha espinha. O quê? Tu trabalhavas naquela loja de conveniência todas as noites, turnos de 12 horas, estudando durante os intervalos, economizando cada centavo para a mensalidade que nunca poderias pagar. E todas as sextas-feiras tu compravas flores, cravos baratos no supermercado e levavas para a tua mãe. A mão dele se ergueu, afastando uma mecha de cabelo do meu rosto. Tu estavas tão cansada que mal conseguia ficar de pé, mas sentavas-te ao lado da cama dela e lias para ela. Shakespeare, Dickinson, Whitman, poesia que ela provavelmente já não entendia, mas tu lias mesmo assim. Lágrimas queimavam os meus olhos. Não tinhas o direito de me observar. Eu também não tinha o direito de te querer, mas queria. Quero. O seu polegar traçou a minha maçã do rosto. Eras essa luz brilhante e teimosa num mundo que sempre me mostrou apenas escuridão. E quando soube do tratamento experimental, quando vi as contas a acumularem-se e a derrota nos seus olhos, não consegui ir embora. Então fingiste ser o Salvador. A amargura cobriu a minha língua. Que nobre. Eu fiz de monstro. O seu sorriso era autodepreciativo, cruel. Eu dei-te uma escolha impossível e chamei de misericórdia. Obriguei-te a casar comigo, algo que não querias, porque sou demasiado egoísta para te deixar ir. Não há nada de nobre no que fiz, Emma. Mas não vou pedir desculpa por isso, porque ter-te aqui a carregar o meu filho, ele pressionou a testa contra a minha, é o mais próximo da redenção que alguma vez terei. A minha respiração parou. Tão perto, podia ver os reflexos dourados nos seus olhos escuros, a pequena cicatriz acima da sobrancelha esquerda, a vulnerabilidade que ele nunca mostrou a ninguém. Não sei como fazer isto, sussurrei. Nada disto. Ser tua esposa, estar grávida, viver neste mundo que construíste a partir da violência e do medo. Então vamos aprender juntos. Os seus lábios roçaram a minha têmpora, leves como numa pena. Não sei como ser marido. Definitivamente, não sei como ser pai. Mas sei como proteger o que é meu. E Emma, tu e este bebê, agora são completamente minhas, irrevogavelmente. A possessividade deveria ter me assustado. Em vez disso, fez com que sentisse um calor na barriga. Um desejo que eu não podia reconhecer sem perder o que restava do meu orgulho. O contrato. O contrato. A vulgaridade soou estranha nos seus lábios. Achas que preciso de um pedaço de papel para te manter aqui? Estás grávida do meu filho. O primeiro filho que eu pensei que teria? Nada nem ninguém vai tirar isso de mim. E o que eu quero? Os olhos dele procuraram os meus. O que você quer, Emma? A pergunta pairou entre nós, carregada de implicações que eu não estava pronta para explorar. O que eu queria? A liberdade parecia uma fantasia agora, manchada pela vida que crescia dentro de mim. Mas ficar aqui, tornar-me a esposa que ele claramente queria que eu fosse, significava render os últimos pedaços de mim mesma. Quero que a minha mãe viva, disse finalmente. Quero que este bebê seja saudável. E quero, gaguejei. A verdade era demasiado perigosa para ser dita em voz alta. O quê? Dante insistiu, as suas mãos deslizando para a minha cintura. Diz-me o que queres e eu dou-te. Qualquer coisa. Tu. O pensamento aterrorizou-me. Quero-te mesmo que não devesse. Mesmo que querer-te signifique perder-me, mas não conseguia dizê-lo. Ainda não. Talvez nunca. Quero visitar a minha mãe, disse em vez disso.
Não a vejo desde o casamento. Preciso de lhe contar sobre o bebê. Algo como desapontamento passou pela expressão de Dante. Mas ele acenou com a cabeça. Vou tratar disso. Amanhã o Marco vai levá-la sozinha. Emma, se falaste a sério quando disseste que me daria o que eu quisesse, então dá-me isto. Uma tarde com a minha mãe, só nós duas. Sem guardas, sem vigilância, sem lembranças de que sou sua propriedade. Eu mantive o meu olhar firme no dele. Por favor. A guerra interna se refletia em seu rosto. Controle versus concessão, medo versus confiança. Finalmente ele exalou lentamente. 4 horas. Marco vai te levar e te buscar. Você não sai do terreno da instalação. A mão dele pousou sobre a minha barriga ainda lisa, possessiva e protetora. E cuida de ti e do nosso bebê. Esses são os meus termos. Não era liberdade, mas era quase isso. Está bem, concordei. O polegar de Dante traçou círculos na minha barriga através do tecido da minha camisa, a sua expressão suavizando-se para algo quase terno. Um bebê, murmurou ele, como se estivesse a testar a palavra nosso bebê. A maneira como ele disse ora, com admiração, com certeza, fez o meu coração traidor saltar. Eu estava em apuros. Deitei-me na cama do quarto de hóspedes, com uma mão na barriga, tentando compreender o impossível, uma vida. Um pequeno aglomerado de células que se tornaria uma pessoa, metade minha e metade Dante Salvatore, o homem mais perigoso que eu já conheci. O meu telemóvel vibrou. Estás bem? Olhei para a mensagem do Dante e respondi. Define. Bem. Viva. Segura. Não me odiando tanto quanto esta manhã. Apesar de tudo, sorri. Nunca te odiei. Não, odiar-te seria mais fácil do que seja lá o que for isto. 3 pontos apareceram, desapareceram, reapareceram. Finalmente, eu conheço essa sensação. Hesitei, com os dedos pairando sobre o teclado, depois escrevi. Obrigada por me deixar ver a minha mãe amanhã. Obrigada por carregar o meu filho, por me dar algo que eu achava que tinha perdido o direito de querer. A honestidade crua roubou-me o fôlego. Essa versão de Dante, vulnerável, quase quebrada, me assustava mais do que o senhor do crime jamais havia feito. Boa noite, Dante. Boa noite, Emma. Durmam bem, vocês dois. Coloquei o telemóvel de lado e fechei os olhos, com uma mão ainda protegendo o meu abdômen. E pela primeira vez desde que este pesadelo começou, senti algo que não era bem esperança, mas que vivia na mesma vizinhança. Talvez pudéssemos sobreviver a isto. Talvez sobreviver pudesse se tornar algo mais. A clínica cheirava a antisséptico e sonhos moribundos. Um cheiro que eu passei a associar ao lento desaparecimento da minha mãe do mundo. Marco deixou-me na entrada com um olhar de advertência que dizia mais do que palavras jamais poderiam dizer. 4 horas. Não o faça vir à sua procura. Acenei com a cabeça, segurando as flores que tinha comprado. Desta vez, eram rosas verdadeiras, vermelhas intensas e obscenamente caras. Comprei-as com o cartão preto do Dante porque a minha conta tinha exatamente $47. A ironia não me escapou. A minha mãe estava sob a luz do sol do Carium, pintando o seu corpo frágil com tons dourados que a faziam parecer quase saudável. Quase. Mas a cadeira de rodas revelava a verdade, assim como o tubo de oxigênio que serpenteava sob o seu nariz e a forma como as suas mãos tremiam quando se esticava para me abraçar. Emma! A sua voz falhou de emoção. Oh, querida, olha para ti. Ajoelhei-me ao lado da sua cadeira, enterrando o rosto no seu ombro, como fazia quando era criança, e deixei-me chorar. Não eram as lágrimas cuidadosas e controladas que tinha derramado na penthouse, mas soluços profundos e dolorosos que vinham de algum lugar primitivo e desesperado. Shh, querida, estou aqui contigo. Os seus dedos acariciaram o meu cabelo com a mesma delicadeza que ela demonstrava quando eu tinha 5 anos e tinha medo de trovoadas. Conta-me o que se passa. Por onde começar? O casamento forçado. O contrato escrito com o meu sangue e a sobrevivência dela. O marido que me observava como se eu pudesse desaparecer se ele piscasse os olhos. A gravidez impossível que crescia dentro de mim. Estou casada. Consegui dizer entre suspiros. E grávida. A mãe ficou absolutamente imóvel e depois cuidadosamente. Grávida. Afastei-me enxugando os olhos com as costas da mão. 6 semanas. O médico confirmou ontem.
Mas disseste que o casamento era apenas por dinheiro, para o meu tratamento. O seu olhar aguçou-se apesar da névoa da morfina. Emma, o que fizeste? O quê? Eu tinha que fazer isso. Levantei-me andando de um lado para o outro no pequeno salário. Estavas a morrer, mãe. Cancro no pâncreas em fase 4, com um prognóstico de 6 meses. O tratamento experimental na Suíça era a nossa única hipótese e custava 3 milhões de dólares. 3 milhões que eu nunca teria, nem em 10 vidas. Então vendeste-te, sem dúvida. Uma acusação envolta em desgosto maternal. Salvei-te. Virei-me para ela. Dante Salvatore ofereceu-me um contrato. Casamento em troca do teu tratamento. Totalmente financiado. Os melhores médicos do mundo. O que eu deveria fazer? Deixar-te morrer porque eu era orgulhosa demais para aceitar ajuda. Ajuda? O riso da mamãe era amargo, doloroso. Querida, homens como Dante Salvatore não ajudam. Eles possuem. Eles consomem. Eles tiram e tiram até não sobrar nada. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Eu preferiria ter morrido a ver-te sacrificar-te por mim. As palavras atingiram-me como um golpe físico. Não diga isso, é verdade. Achas que eu não sei quem ele é, o que ele é? Ela agarrou os braços da cadeira de rodas com os nós dos dedos brancos. Tenho acompanhado as notícias, Emma. Dante Salvatore, a família Salvatore. Eles não são apenas empresários ricos. São criminosos, assassinos. E tu casaste com esse mundo para salvar uma mulher moribunda que já viveu a sua vida. És minha mãe, sussurrei. És tudo o que tenho. E agora estás grávida do filho de um monstro. A palavra monstro alojou-se no meu peito como uma bala, porque ela não estava errada. Dante era perigoso, violento, capaz de coisas que me horrorizariam se eu me permitisse pensar nelas por muito tempo. Mas ele também era o homem que me abraçava enquanto eu chorava, que me dava espaço quando eu precisava, que tocava a minha barriga com tanta reverência que fazia o meu coração doer. Ele não é um monstro, disse baixinho. Ou talvez seja, mas ele não é só isso, ele é complicado. A síndrome de Estocolmo também é complicada. A minha mãe segurou a minha mão. Querida, ouve-me. Não é tarde demais. Podemos encontrar outra maneira. Posso interromper o tratamento, usar o que resta para pagar advogados, tirar-te deste casamento. Não, afastei-me. Não vou deixar-te morrer. E mesmo que eu quisesse sair, é tarde demais. Estou grávida dele. Dante nunca me deixaria ir agora. Então fugimos esta noite. Vou dar alta a mim mesma. Vamos desaparecer. Mãe, para. Ajoelhei-me novamente, segurando as suas mãos trêmulas nas minhas. Mal consegues andar 6 metros sem oxigênio. Para onde exatamente fugiríamos? E mesmo que pudéssemos, achas mesmo que o Dante não nos encontraria? Pressionei a palma da mão dela contra o meu abdômen ainda liso. Este bebê é dele, o primeiro filho que ele pensava que nunca poderia ter. Ele iria perseguir-nos até os confins da terra. A derrota instalou-se nas suas feições como um sudário. Então, estás presa. Eu fiz uma escolha. As palavras tinham gosto de cinza. Talvez não fosse uma boa escolha, mas era minha, mesmo assim. E agora tenho que viver com as consequências. Sentamo-nos em silêncio, as mãos dela ainda repousando sobre a minha barriga. Ambas contemplando um futuro que nunca imaginamos. Fala-me sobre ele, disse a minha mãe finalmente. Não sobre Dante Salvatore, o senhor do crime. O homem com quem te casaste, o pai do teu filho. Eu não sabia como responder a isso. O que poderia dizer? Que ele me aterrorizava e fascinava na mesma medida? Que o seu toque fazia a minha pele arder? Que sonhava com ele mais noites do que gostaria de admitir? Ele é possessivo, comecei com cuidado. Controlador. Precisa de saber onde estou, o que estou a fazer, com quem estou. É sufocante, mas sorri apesar de mim mesma. Mas ele também é protetor, gentil às vezes de maneiras que me surpreendem. Ontem à noite ele enviou-me uma mensagem a desejar boa noite. Não só a mim, mas a mim e ao bebê, como se agora fôssemos uma unidade. Tracei padrões no braço da cadeira de rodas dela. Ele observa-me quando pensa que não estou a ver, não de uma forma assustadora, mas como se estivesse a tentar memorizar-me. Como se eu pudesse desaparecer. Tu amas-o? A pergunta roubou-me o fôlego. Mal o conheço. Não foi isso que perguntei. Se amava o Dante?
Amor parecia uma palavra demasiado simples para o que se passava entre nós. Desejo e medo, ressentimento e atração. A atração gravitacional de duas pessoas danificadas a girar uma à volta da outra como estrelas binárias. Não sei, admiti, mas sinto algo, e isso aterroriza-me. A minha mãe apertou a minha mão. Então tem cuidado, querida. Homens como ele não amam. Eles ficam obcecados. E a obsessão destrói tudo o que toca. 3 horas passaram muito rápido. Conversamos sobre tudo e nada. A data prevista para o nascimento do bebê, nomes em potencial, se o tratamento estava a funcionar. Eram coisas milagrosamente mundanas que pareciam sagradas, dadas as circunstâncias. Quando Marco enviou uma mensagem a dizer que estava a 15 minutos de distância, o pânico tomou conta de mim. Eu não estava pronta para deixar essa bolha de normalidade e voltar para a gaiola dourada e o homem complicado que me esperava lá. Prometi que voltaria em breve beijando a testa da minha mãe e traria fotos da ecografia. Emma, ela agarrou o meu pulso quando me virei para sair. Aconteça o que acontecer, lembre-se de que é mais forte do que pensa, mais forte do que ele. Não deixe que ele a destrua. Acenei com a cabeça sem confiar na minha voz e fugi antes que as lágrimas começassem a cair novamente. Marco esperava junto ao SUV com uma expressão indecifrável por trás dos óculos de sol de marca. A viagem de volta foi silenciosa, com uma tensão tão densa que dava para engasgar. Observei a cidade passar embaçada, sentindo as paredes se fecharem a cada quilômetro. O meu telemóvel vibrou. Como foi a sua visita, Dante? Claro, ele estava a olhar para o relógio, contando os minutos até eu voltar para ele. Boa. A mãe está bem, o tratamento está a funcionar. E você, como se sente? A preocupação genuína nas suas palavras fez o meu peito apertar. Cansado, emocional, grávido. Marco vai levar-te para casa em 10 minutos. Tenho uma coisa para ti. A curiosidade lutava com o cansaço. Que tipo de coisa? Vais ver. A cobertura parecia diferente quando entrei, mais acolhedora, de alguma forma, mais habitada. Dante estava na sala de estar, com as mãos nos bolsos, parecendo quase nervoso, o que parecia impossível para um homem que comandava impérios. Feche os olhos, disse ele. Dante, por favor, confie em mim. Eu não deveria ter feito isso. Todos os meus instintos de sobrevivência gritavam para não mostrar vulnerabilidade a um predador. Mas fechei os olhos mesmo assim, sentindo a sua mão pegar a minha, quente e calejada, enquanto ele me conduzia pela cobertura. Ok, murmurou ele. Abre os olhos. O quarto de hóspedes que eu havia reivindicado como meu santuário havia sido transformado. Os móveis corporativos sem graça haviam desaparecido, substituídos por peças que pareciam antigas, esculpidas à mão, lindas. As paredes agora eram de um verde salva suave, e onde antes não havia nada, havia obras de arte originais, não peças modernistas abstratas, mas paisagens e retratos que pareciam acolhedores, humanos. Mas foi o canto que me deixou sem fôlego. Uma cadeira de balanço estava ao lado da janela, almofadada com tecido creme. Ao lado dela, havia uma estante já cheia de livros infantis, contos de fadas clássicos, livros ilustrados modernos, alguns em inglês e outros em italiano. E contra a parede oposta, um berço. Sussurrei. Sei que é cedo. A voz de Dante veio de trás de mim, incerta de uma forma que eu nunca tinha ouvido. O bebê não vai precisar dele por meses, mas eu vi e pensei. E quando me virei, a sua expressão estava quase vulnerável. Queria que soubesses que isto é real para mim, que estou comprometido com isto para contigo, para a nossa família, a nossa família. As palavras deveriam ter soado como correntes apertando. Em vez disso, soaram como uma tábua de salvação. Fizeste isto hoje enquanto eu estava fora. Tive ajuda. Uma designer de interiores especializada em quartos de bebê. Aparentemente, a sua boca contorceu-se. Ela garantiu-me que tudo é seguro para o bebê, não tóxico, adequado ao desenvolvimento. Não faço ideia do que isso significa, mas ela parecia muito confiante. Um riso brotou, inesperado e genuíno. É lindo. A sério, podes mudar o que quiseres. Cores, móveis, o que for. Este é o teu espaço, Emma. Teu e dos bebés. Ele aproximou-se, colocando as mãos na minha cintura.
Quero que te sintas em casa aqui. Esta não é a minha casa. As palavras saíram automaticamente defensivas. Poderia ser. O seu polegar traçou círculos através da minha camisa. Se deixares, se me deixares. Ele parou, cerrando os dentes. Não sou bom nisto. Sentimentos, vulnerabilidade, pedir em vez de tomar. Mas estou a tentar, Emma, por ti, pela nossa criança. Virei-me nos seus braços, inclinando a cabeça para trás para encontrar o seu olhar. Tão perto, pude ver o medo escondido por baixo do seu controlo, a esperança desesperada que ele tentava mascarar com ordens e possessão. Por que é que isto é tão importante para ti? Perguntei ao bebê. Sim, eu entendo. É algo que pensavas que nunca terias. Mas eu? Por que te importas se me sinto em casa aqui? A mão de Dante levantou-se para segurar o meu rosto, o seu toque dolorosamente gentil. Porque algures entrever-te a ler poesia para a tua mãe moribunda e levar-te para a cama depois de desmaiares nos meus braços, deixei de te ver como um meio para atingir um fim. A sua testa pressionou-se contra a minha. Tornaste-te o fim em si mesmo, Emma. A coisa que mais quero, e que me aterroriza mais do que qualquer bala ou lâmina alguma vez me aterrorizou. O meu coração batia forte contra as minhas costelas. Dante, não precisas de dizer nada. Os seus lábios roçaram a minha têmpora. Eu sei que não sentes o mesmo. Como poderias? Eu comprei-te, aprisionou-te, transformei a tua vida numa jaula. Mas talvez um dia ele afastou-se, os olhos escuros procurando os meus. Talvez um dia me vejas como mais do que o teu captor. O beijo aconteceu antes que eu pudesse pensar melhor. A minha boca encontrou a dele, as minhas mãos apertaram a camisa dele, puxando-o para mais perto, mesmo com todos os pensamentos racionais gritando para eu fugir. Ele tinha gosto de uísque e desejo, e quando os braços dele me envolveram, senti-me simultaneamente presa e livre. Emma, ele gemeu contra os meus lábios. Não devemos. Precisas de descansar. Cala-te, sussurrei e beijei-o novamente. Desta vez, ele não se conteve. A boca dele tomou a minha com uma intensidade devastadora. Uma mão enredou-se no meu cabelo, enquanto a outra pressionava a minha parte inferior das costas, moldando-me a ele. O calor invadiu a minha barriga. O desejo misturou-se com algo mais perigoso, mais permanente. Quando finalmente nos separamos, ambos ofegantes, Dante olhou para mim como se eu tivesse reescrito todo o seu mundo. Foi aí que ele começou a cometer um erro. Eu terminei de recuar. Hormonas. As hormonas da gravidez a enlouquecer-me. Emma, preciso de me deitar. Fugi para o quarto, longe do seu olhar perspicaz e do meu coração traidor. Obrigada pelo quarto do bebê. Está perfeito. Fechei a porta antes que ele pudesse responder, encostando as costas nela. Os dedos a tocar nos meus lábios ainda formigantes. O que estava eu a fazer? Beijar o homem que me possuía, deixar-me desejá-lo, fingir que isto poderia ser outra coisa senão uma prisão lindamente decorada. Mas, meu Deus, por um momento, parecia real. E isso era a coisa mais perigosa de todas. Bloco 5. A consulta de ecografia chegou demasiado depressa, trazendo consigo um nervosismo que fazia as minhas mãos tremerem enquanto me vestia. Dante estava diferente desde o beijo, há 3 dias, mais atencioso, mais presente, tocando-me constantemente de pequenas formas, que pareciam possessivas e ternas. Uma mão na minha parte inferior das costas, dedos a roçar os meus enquanto me passava o café, as palmas das mãos pousando na minha barriga sempre que nos sentávamos juntos. Isso estava a deixar-me louca. Pronta? Perguntou ele da porta, injustamente bonito com calças cinza escuro e uma camisola preta que enfatizava os ombros feitos para a violência. Acenei com a cabeça sem confiar na minha voz. A clínica era exclusiva, privada, o tipo de lugar onde celebridades e criminosos recebiam cuidados, longe de olhares curiosos. O doutor Russo nos recebeu numa sala de exames decorada para parecer menos clínica. Iluminação suave, cadeiras confortáveis, arte abstrata que provavelmente custou mais do que a minha educação. Senhora Salvatore, senhor Salvatore. Ele apertou as nossas mãos. Animados para ver o vosso bebê hoje? Os dedos de Dante apertaram os meus. Muito. Deitei-me na mesa de exame com o coração a bater forte enquanto o doutor Russo preparava o equipamento de ultrassom. Dante ficou ao meu lado, uma mão segurando a minha, enquanto a outra pairava protetora perto do meu ombro,
como se estivesse pronta para me proteger do que quer que viesse a seguir. Isto vai ser frio, avisou o Dr. Russo, espalhando gel pelo meu abdômen. A sonda pressionou a minha pele e, de repente, o monitor encheu-se de imagens granuladas a preto e branco que não significavam nada para os meus olhos inexperientes. O Dr. Russo moveu a sonda lentamente e metodicamente com uma expressão concentrada. Ali, disse ele, apontando para uma pequena mancha em forma de feijão no ecrã. É o seu bebê. Fiquei sem fôlego. Aquela coisinha minúscula, quase invisível, incrivelmente frágil, era uma vida. A nossa vida, metade minha, metade do Dante. Já era real de maneiras que eu não conseguia compreender. E então, o Dr. Russo clicou num botão e, de repente, um som encheu a sala. Um som rápido, como cavalos a galopar ou ondas a quebrar, rítmico e forte. O batimento cardíaco, explicou o Dr. Russo, 162 batimentos por minuto. Perfeito. Senti o Dante ficar completamente imóvel ao meu lado. Quando me virei para olhar para ele, lágrimas escorriam pelo seu rosto, silenciosas, sem defesas, cruas, com uma emoção que eu nunca o tinha visto expressar. É o nosso bebê. A sua voz falhou ao dizer as palavras. É mesmo o seu bebê. O Dr. Russo confirmou, sorrindo. A medição está dentro do esperado para 7 semanas. Tudo parece saudável. A mão de Dante encontrou a minha barriga, pressionando suavemente, como se pudesse sentir a vida a crescer ali, através da pele e dos músculos. É tão pequeno, mas poderoso, sussurrei, com as minhas próprias lágrimas a começarem a cair. Houve esse batimento cardíaco. Ficamos assim, paralisados num momento de perfeita vulnerabilidade. Enquanto o batimento cardíaco do nosso bebê enchia a sala como uma promessa que nenhum de nós sabia como cumprir, o Dr. Russo imprimiu várias imagens, ignorando diplomaticamente o nosso colapso emocional, e deu-nos instruções sobre cuidados pré-natais, dieta e o que esperar nas próximas semanas. Eu mal o ouvia. Todo o meu foco estava no homem ao meu lado, vendo-o transformar-se de senhor do crime em pai diante dos meus olhos. Depois, no SUV, Dante segurava as imagens da ecografia como se elas pudessem desintegrar-se. Eu nunca pensei. Ele limpou a garganta. Os médicos estavam tão certos, sem hipótese. Disseram que o meu corpo não era capaz. Ele pressionou o punho contra a boca, os ombros a tremer. Estiquei-me e segurei a sua mão livre. Mas aconteceu. Nós conseguimos. E agora temos esta coisa impossivelmente perfeita. Ele virou-se para mim, com os olhos vermelhos, mas brilhando com intensidade. Preciso que compreendas uma coisa, Emma. Esse bebê, o nosso bebê, muda tudo. Não só para mim, mas para nós. Para o que este casamento significa. A ansiedade percorreu a minha espinha. O que queres dizer? Quero dizer que nunca te deixarei ir embora. A sua mão segurou o meu rosto com uma ternura devastadora. Eu sei que o contrato dizia 3 anos. Eu sei que você tem contado os dias até ficar livre. Mas, Emma, vou rasgar esse contrato. Agora és minha para sempre. Irrevogavelmente a mãe do meu filho. E vou incendiar esta cidade antes de te deixar ir. Eu deveria estar aterrorizada. Deveria ter reconhecido a porta da jaula a fechar-se, a última rota de fuga a fechar-se. Em vez disso, o meu coração traidor saltou com algo que parecia perigosamente um alívio. Não pode simplesmente... Eu posso. Eu estou. Ele inclinou-se para mais perto, a sua respiração quente contra os meus lábios. Diz-me que também não sentes isso. Esta coisa entre nós. Diz-me que aqueles beijos não significaram nada. Que não pensas em mim da maneira que eu penso em ti constantemente, obsessivamente, até parecer loucura. Dante, diz-me, ele exigiu. E tentarei deixar-te ir quando os 3 anos terminarem. Mente-me de forma convincente e honrarei o contrato original. A minha boca abriu-se com a mentira pronta na minha língua. Não te quero, nunca te vou querer. Deixa-me ir. Mas as palavras não saíram porque não eram verdadeiras. Algures entre o casamento forçado e a gravidez impossível. Entre a sua vulnerabilidade e a sua violência, eu tinha começado a apaixonar-me por Dante Salvatore. Talvez tivesse começado a apaixonar-me desde aquela primeira noite, quando ele se impediu de aceitar o que eu lhe ofereci na minha névoa de drogas.
Talvez estivesse a apaixonar-me desde que ele organizou o tratamento da minha mãe sem exigir nada em troca, exceto a minha presença. Ou talvez estivesse a apaixonar-me desde o momento em que o vi chorar ao ouvir os batimentos cardíacos do nosso bebê. Não posso, sussurrei. Não posso dizer-te isso. Triunfo e ternura disputavam a sua expressão. Então diz o que puderes. Dá-me alguma coisa, Emma, qualquer coisa. Tenho medo. A confissão surgiu de algum lugar profundo. Tenho medo de te querer, de precisar de ti, de isto se tornar real. Porque se eu me permitir amar-te, Dante, se eu deixar essas barreiras caírem e tu me destruíres de qualquer maneira. Abanei a cabeça. Não sobreviveria a isso. Então, vou garantir que nunca terás de sobreviver. A testa dele pressionou a minha. Passarei todos os dias a provar que podes confiar em mim, que te protegerei, que tu e o nosso bebê são as coisas mais importantes no meu mundo. És um criminoso, lembrei-lhe, mesmo enquanto as minhas mãos se fechavam em punho na sua camisola. Tu magoas pessoas, matas pessoas. Como posso confiar em alguém capaz disso? Porque o monstro que sou para o resto do mundo. O seu polegar traçou o meu lábio inferior. Ele se curva aos teus pés, Emma. Domesticaste algo que eu achava que não podia ser domesticado. O beijo foi inevitável, desesperado e possessivo, a boca dele na minha como se estivesse a tentar marcar-me de dentro para fora. Beijei-o de volta com igual fervor. Meses de negação e desejo derramando-se na conexão. Senhor Salvatore, a voz de Marco estalou no intercomunicador. Estamos a ser seguidos. Dante afastou-se instantaneamente, a expressão mudando de terna para letal num piscar de olhos. Quantos veículos? 2. Sedãs pretos, vidros escuros. Eles nos seguiram quando saímos do centro médico. Meu sangue gelou. O que isso significa? Significa que alguém sabe sobre o bebê. A mão de Dante moveu-se para o quadril, onde eu sabia que ele guardava uma arma. E eles são muito corajosos ou muito estúpidos. Ele apertou o intercomunicador. Perca-os. Pegue a rota pelo distrito do armazém. Entendido. O SUV acelerou e eu agarrei o apoio de braço enquanto Marco conduzia pelo trânsito com precisão experiente. Dante puxou-me para o seu lado, o seu corpo um escudo entre mim e a janela. Quem nos seguiria? Perguntei com a voz trêmula. Rivais, inimigos, escolhe. Fiz muitos ao longo dos anos. Ele cerrou os dentes. Mas eles cometeram um erro ao terem-te como alvo, ao terem o nosso bebê como alvo. A violência na sua voz deveria ter me assustado. Em vez disso, senti-me protegida, segura, apesar do perigo que literalmente nos perseguia pelas ruas da cidade. Marco fez uma curva acentuada, depois outra. Os veículos que nos perseguiam ficaram para trás, mas não desapareceram. O meu coração batia forte contra as minhas costelas e eu pressionei uma mão protetora sobre a minha barriga. Está tudo bem, murmurou Dante, dando-me um beijo na têmpora. Eu estou aqui, com vocês os dois. O bairro dos armazéns apareceu à frente com prédios abandonados e terrenos baldios, perfeitos para fuga ou emboscada. Marco navegou pelo labirinto de ruas com habilidade experiente, finalmente entrando numa garagem sob uma das propriedades de Dante. A porta de metal se fechou atrás de nós, selando-nos na escuridão antes que a iluminação de emergência acendesse. Fique aqui, ordenou Dante, mas eu agarrei seu braço. Não me deixe. Algo na minha voz, medo, necessidade, vulnerabilidade, o fez parar. Emma, por favor, não me deixe sozinho. Não agora. Ele puxou-me para fora do Ciovo, mantendo-me encostada ao seu lado enquanto Marco e 2 outros homens armados que eu não tinha notado emergiam das sombras. Eles moviam-se com precisão militar, verificando as saídas, protegendo o perímetro. Tudo limpo, chefe, um deles relatou. Dante acenou com a cabeça, mas o seu braço permaneceu em volta de mim. Duplique a segurança na cobertura. Quero olhos em todas as entradas, todas as ruas num raio de 3 quarteirões. E descobrir quem estava naqueles sedãs, Marco assegurou-lhe. A viagem de elevador até o penthouse pareceu interminável, com a tensão a irradiar de Dante em ondas. No momento em que entramos, ele guiou-me até o sofá, ajoelhando-se à minha frente para verificar se eu tinha ferimentos, o que não era o caso. Estou bem, insisti. Desta vez estamos bem. As suas mãos tremiam enquanto emolduravam o meu rosto. Mas, Emma, precisas de entender que agora que as pessoas sabem do bebê, és um alvo.
A esposa de Dante Salvatore, grávida do seu herdeiro. Isso faz de ti o bem mais valioso da cidade. Todos os meus inimigos vão ver-te como uma vantagem. A realidade do que eu tinha entrado bateu-me como uma onda. Então, o que fazemos? Adaptamos-nos. Aumentamos a segurança. Limitamos as saídas. Marco contigo o tempo todo quando eu não puder estar. O seu polegar traçou a minha maçã do rosto e tu aprendeste a atirar. Eu pisquei. O quê? Eu não estarei sempre lá para te proteger. Então tu aprenderás a proteger a ti mesma e ao nosso bebê. A sua expressão era de granito. A partir de amanhã, tu treinas com a minha equipa de segurança. Defesa pessoal básica, armas de fogo, consciência situacional, não negociável. Parte de mim queria discutir, insistir que isso era loucura. Mas a parte racional, a parte que sentira aqueles veículos a seguir-nos, que compreendia o que o mundo de Dante realmente significava, sabia que ele estava certo. Está bem, concordo. Vou aprender. O alívio inundou as suas feições. Obrigado. Sentamo-nos em silêncio, a processar o dia, a alegria de ver o batimento cardíaco do nosso bebê, o terror de sermos perseguidos, a realidade de que as nossas vidas tinham mudado fundamentalmente de formas que nenhum de nós tinha previsto. Desculpa, disse Dante finalmente, por te arrastar para este mundo, por te colocar em perigo. Tu deste-me uma escolha, lembrei-lhe. Talvez não fosse uma escolha justa, mas mesmo assim era uma escolha. A vida da minha mãe ou a minha liberdade. Eu escolhi ela, eu escolhi isto. A minha mão cobriu a dele, que repousava no meu joelho. E estou a escolher levar isto adiante. Pelo nosso bebê, por eu ter hesitado, por nós. Nós, ele repetiu, como se a palavra fosse sagrada. Gosto do som disso. Não te acostumes. Ainda me reservo o direito de te odiar às terças-feiras. O seu riso foi surpreendido. Genuíno. Apenas às terças-feiras? Estou a sentir-me generoso. Ele puxou-me para os seus braços e eu deixei-me afundar no seu calor, na sua força, na promessa de proteção. Mesmo quando essa proteção vinha envolta em violência. Amo-te, sussurrou ele contra o meu cabelo. Sei que é muito cedo, muito rápido, muito complicado. Mas, Emma, amo-te. Acho que te amo desde a primeira vez que te vi a comprar aquelas flores baratas para a tua mãe. Exausta, mas ainda assim a tentar tanto ser forte. A minha respiração parou. 3 palavras que eu nunca esperava ouvir dele. Carregadas de significado que eu não estava pronta para desvendar. Não precisas de responder, ele continuou. Só precisava que soubesses que aconteça o que acontecer, seja qual for o desfecho, precisas de saber que és amada completamente, irrevogavelmente. Lágrimas escorreram pelo meu rosto porque ele usou as mesmas palavras para descrever a sua posse, a sua reivindicação sobre mim. Mas agora elas significavam algo diferente, algo real. Ainda não sei se te amo, admiti, mas sinto algo. Algo grande, assustador e impossível de ignorar. Afastei-me para encontrar o seu olhar. E talvez isso seja suficiente por agora. É mais do que suficiente. Ele beijou-me suavemente, reverentemente, como se eu fosse algo precioso em vez de algo comprado. É tudo. 6 meses depois, eu estava no quarto do bebê que construímos juntos, com uma mão na minha barriga inchada enquanto a nossa filha chutava entusiasticamente. O quarto tinha evoluído da surpresa inicial de Dante para algo que criamos como uma equipa. Amarelos e cinzas suaves, murais pintados à mão da zona rural italiana, móveis que escolhemos juntos durante raras tardes em que o mundo dele permitia a normalidade. A minha mãe tinha me visitado na semana passada, andando sem oxigênio pela primeira vez em 2 anos, o tratamento experimental tendo feito um milagre que nenhum de nós esperava. Ela segurou as minhas mãos e disse que eu parecia feliz. E o mais assustador era que eu estava. Dante entrou no quarto do bebê, aproximando-se por trás de mim para envolver os braços à volta da minha barriga aumentada, falando novamente com ela. Ela está muito faladora hoje. Encostei-me ao seu peito. Acho que ela tem a sua teimosia. Pobre criança. Ele deu-me um beijo no pescoço, condenado desde o início. Tínhamos casado novamente há 3 meses. Desta vez, uma cerimônia real, com a minha mãe presente, e votos que realmente significavam algo. O contrato original estava guardado num cofre algures, rasgado em pedaços, mas mantido como uma lembrança de onde tínhamos começado.
Eu ainda treinava com Marco 2 vezes por semana, embora a minha barriga crescente tornasse certas manobras impossíveis. Eu podia atirar, lutar, proteger-me e a nossa filha quando necessário. As sombras do mundo de Dante não tinham desaparecido, mas eu tinha aprendido a navegá-las para encontrar luz na escuridão. Tenho algo para ti, disse Dante, tirando uma pequena caixa do bolso. Dentro havia um anel, não o diamante ostentoso do nosso casamento por contrato, mas algo simples, elegante, bonito, uma safira rodeada por diamantes menores incrustados em platina. Era da minha mãe, explicou ele. A única coisa de valor que ela possuía. Quero que fiques com ele, para lembrar que o amor pode existir mesmo nos lugares mais sombrios. Deixei-o colocá-lo no meu dedo ao lado da minha aliança de casamento, e ele encaixou perfeitamente. Eu amo-te, disse eu. As palavras finalmente fáceis, em vez de assustadoras. Eu amo-te, Dante Salvator, e escolho-te todos os dias, mesmo às terças-feiras. O seu beijo foi resposta suficiente, terno e possessivo, promessa e posse, tudo o que nos tornamos envolto num único momento. A nossa filha chutou novamente, como se estivesse a celebrar os seus pais finalmente terem percebido o que era óbvio para todos os outros. Que o casamento forçado se tinha tornado amor verdadeiro, que a gaiola se tinha tornado o nosso lar, que às vezes as coisas mais impossíveis eram exatamente o que precisávamos. Pronta para conhecê-la daqui a 3 meses? Perguntou Dante, colocando a mão na minha sobre a minha barriga. Aterrorizada, admiti. Mas pronta? Vamos descobrir juntos. Ele virou-me nos seus braços, os olhos escuros, cheios da vulnerabilidade que ele só mostrava a mim. Tudo juntos. Juntos, concordei. E pela primeira vez desde que toda essa jornada impossível começou, acreditei nisso.